Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Victoria Bastos Camargo e vou apresentar o trabalho sobre ações educativas no Outubro Rosa, conscientização e prevenção do câncer de mama, em espaços públicos de São José do Rio Preto, com orientação do professor Dr. Eli Eduardo Sarans Camargo. O câncer de mama é uma das neoplasias mais prevalentes no mundo todo, não só no Brasil. No Brasil temos um dado de mais de 73 mil casos anuais de novos casos. Esses dados são de 2023 a 2025 no Brasil. Tem uma taxa de incidência muito grande também. A cada 100 mil novos casos, em torno de 66,54% é câncer de mama. E é uma das principais causas de morte por neoplasia no Brasil. Por ser um câncer de muita incidência, há uma necessidade muito grande, um desafio muito grande para a saúde pública em relação a essas desigualdades, a promover, fazer a prevenção e a promoção do câncer de mama devido à falta de informação, a desigualdades regionais, dificuldade no diagnóstico e, quando o diagnóstico é tardio, a dificuldade no tratamento também. Os fatores de risco do câncer existem os fatores não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis podemos levar em conta a idade avançada, histórico familiar da doença, mutações genéticas como o BRCA1 e BRCA2, menarca precoce, menopausa tardia e nuliparidade. Mas também tem fatores de risco que são modificáveis, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, uso prolongado de terapia hormonal também é um fator de risco, mas dá para modificar essa realidade. Só que, mesmo assim, vale ressaltar que tem uma parcela significativa de casos que ocorrem em mulheres sem nenhum fator de risco, reforçando a importância de um rastreio e do diagnóstico precoce. Então, a fim de buscar essa detecção precoce, hoje, para o rastreio, o principal método é a mamografia, capaz de identificar até mesmo lesões bem pequenas. E identificando nesse início, tem os melhores resultados quando tratado. E também reduz o impacto físico e emocional no tratamento. Ou seja, quanto mais precocemente detectado, melhor o prognóstico dessa paciente, melhor as taxas de cura e menor a taxa de mortalidade. Então, essas campanhas do Outubro Rosa é fundamental para promover esse autocuidado, para incentivar as mulheres a buscar esse diagnóstico, para sempre estar procurando fazer uma mamografia, estar na idade correta, saber quais são os fatores de risco ou não, para fazer o rastreio do câncer de mama. Então, o objetivo desse trabalho é descrever e avaliar uma ação educativa realizada por acadêmicos de medicina durante a campanha do Outubro Rosa, voltada à conscientização sobre o câncer de mama em espaço público da cidade de São José do Rio Preto. Essa iniciativa buscou promover o conhecimento sobre a prevenção, o diagnóstico precoce, informar sobre fatores de risco, além de estimular o autocuidado e a realização dos exames preventivos. Nessa atividade de extensão, foi planejada sob orientação do docente na área da saúde e buscamos encontrar uma área em que tivesse uma grande circulação de pessoas. Escolhemos uma área comercial de grande circulação em São José do Rio Preto. É uma área de comércio livre. Ela é na rua, montada em estandes, venda de produtos naturais, entre outros produtos. E utilizamos essa grande circulação que acontece livremente dos clientes ali para abordar as mulheres.
Então, os acadêmicos de medicina lá se dividiram. Um pouco foi fazer uma busca ativa nessas pessoas. Então, no momento, foi entregue panfleto para informar sobre a presença do estande dos alunos lá nesse comércio livre. Realizamos o contato com a população, passando as informações sobre sinais de alerta, rastreamento, falamos também sobre todos os fatores de riscos aqui citados anteriormente, quando essa pessoa tem que buscar fazer a mamografia, em qual momento da vida buscar fazer a mamografia, se tem um risco quando deve ser adiantado isso daí. Informamos também como isso é feito no setor, diferenciando o setor privado do público. Esclarecemos essas dúvidas. Convidamos essas mulheres lá presentes que aceitaram ouvir, convidamos para estar presente no estande dos alunos, ali nós acadêmicos, e nesse estande a gente tinha as peças anatômicas que simulavam os nódulos, o aspecto da mama, de como fica quando tem alteração, uma neoplasia. Então lá as mulheres puderam tocar na peça anatômica para ver como são esses sinais, para tirar as dúvidas. Muitas mulheres lá presentes não imaginavam como eram esses sinais, então puderam tocar ali naquela peça anatômica que simula silicone e puderam ver como que é esses sinais. Também falamos sobre como aparecem sintomas, como ficam os sintomas com o tratamento, quando realizar o tratamento, os diferentes níveis da neoplasia também, quando que for realizado o rastreio, tem essa estratificação, que aí tem a melhor conduta, o melhor tratamento para essa pessoa. Essas informações a gente alcançou principalmente o público feminino, mas também buscamos quem estava lá em família. Então, podemos passar essas informações para os homens também poderem levar para suas famílias, para suas conhecidas. E essa escolha desse espaço público foi fundamental porque tinha o objetivo de atingir pessoas que não frequentam unidades básicas de saúde. Então, sempre acontece no período de outubro campanhas dentro de hospitais, UBS, unidades de pronto atendimento. Então, essa escolha de um comércio livre na rua foi para alcançar pessoas que não frequentam esses lugares, não têm costume, e quando vão por uma questão de emergência, não tem essas dúvidas sanadas. Quanto ao resultado dessa intervenção, a gente podemos ver um alto nível de desinformação. Então, eram muitas mulheres tirando dúvida, não sabiam se podiam procurar a unidade básica de saúde pública para fazer esse rastreio. Muitas não tinham consciência que já estavam na idade de fazer o rastreio. Então, teve bastante conversa com essas pessoas, bastante esclarecimento de dúvidas. A gente viu uma reciprocidade muito grande, um público que teve bastante interesse, bem expressivo, com muitos questionamentos, como eu havia falado, e também teve pessoas relatando casos pessoais, então pessoas que puderam dividir com a gente experiências na família, como foi a mãe que já teve câncer de mama, como foi o tratamento, como foi o rastreio dessa pessoa que descobriu muito cedo, e outras mulheres ali envolvidas puderam escutar isso também. Então, as próprias pessoas que abordamos também compartilhou a experiência com outras pessoas que estavam lá. E foi muito, muito gratificante, tanto para os alunos ter esse relato de caso por parte dos pacientes ali que estavam ali, e também de interagir com as pessoas que não tinham conhecimento. Teve também, quando a gente estava fazendo a busca ativa, teve também mulheres resistentes, não queriam tratar sobre o assunto, não tinham interesse, estava lá por outros motivos, as compras ali no local, então não tinham interesse. Teve, assim, pessoas que não queriam contato. E mesmo com essa resistência, no geral, o contato foi bem proveitoso. Os participantes que estavam ali valorizaram muito esse diálogo.
frequentaram ali o nosso stand para ver a peça anatômica que tinha sinais de alteração pela neoplasia. Então, quiseram ver como que é. A gente também disponibilizou fotos de como fica a imagem na mamografia, se tem um nódulo. Explicamos como é isso. Então, teve bastante... Os participantes ali valorizaram bastante a nossa iniciativa. Então, essa atividade proporcionou aos acadêmicos essa vivência prática, com os princípios da integralidade e da humanização, os pilares fundamentais da formação médica. Então, além desses pilares aí, essas ações locais alcançam públicos diversos, não só aquele público que estaria ali numa emergência, de um pronto atendimento, de um hospital, que não daria tempo de tirar essas dúvidas. Então, é um público que pôde parar ali no stand e conversar, tirar suas dúvidas. Além também desse projeto, pôde estimular o poder de decisão das mulheres de quando ir procurar, de ir ao médico e pedir para fazer o exame, se isso passou despercebido em algum momento dessa vida, elas foram encorajadas a chegar na unidade de saúde e pedir para fazer esse exame. Então, também foi muito importante, além das informações do autocuidado, que pode ser feito em casa. Foi bem proveitoso essas informações que ganharam. E, principalmente também, outro ponto de impacto que tivemos ali é a interação que os acadêmicos de medicina têm com o público. Então, nós podemos passar, dar um ensinamento, uma orientação, fazer uma promoção ali em saúde, e a gente tem um retorno dessas pessoas. Então, é um fortalecimento desse papel social muito grande, é uma valorização da educação na saúde muito grande, que vai beneficiar o aluno e vai trazer pontos positivos também para a população. Então, essa abordagem comunitária é muito relevante, principalmente em municípios que não tem como a pessoa ir até uma unidade de saúde, em que municípios que têm muita disparidade socioeconômica, ou o acesso para um hospital, algum serviço de saúde fica limitado. Então, é uma boa maneira de tirar dúvidas sobre o tema. Eu posso concluir, então, que teve um alto potencial de impacto. Essas ações educativas fora do ambiente tradicional alcançou um público diversificado, que era o objetivo do grupo, e tivemos retorno de muita gente falando que foi ótimo tirar essa dúvida, que outras pessoas falaram que tinha a intenção de perguntar isso para alguém, mas não sabia quem procurar. Então, foi um impacto muito positivo. Para a formação dos estudantes ali, tornou essa formação dos profissionais, deixou mais sensível, mais crítico, mais comprometido com a saúde, por ter essa troca. Outro ponto é que é muito importante também a continuidade desses projetos, manter as ações integradas a essas atividades curriculares na graduação, para sempre fazer a promoção e buscar a prevenção na saúde na comunidade. Então, poder passar essa informação adiante deixa a saúde melhor, mais contato da população com os profissionais de saúde, e além dos estudantes, né, poder fazer essa prática de levar o conhecimento. Então, essa educação em saúde é um instrumento fundamental para a transformação social, porque promove mudanças comportamentais muito positivas na população e na formação do estudante também. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.